Aleluia. Glória seja dada a Deus. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Ó Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confia nele, confia, ele é o Deus eterno. Queremos o teu nome, ouve comigo, diga, e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nós, na minha, na tua. Confia no amor dele, ele tudo fará. Entrega a tua vida para ele, experimenta, e ele tudo fará. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, diga, aleluia, glória te damos, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, é uma alegria estarmos aqui novamente para ouvirmos uma palavra da parte do Senhor. Eu quero fazer uma pequena introdução antes de entrarmos na palavra e contar uma pequena história. Quando eu era muito jovem, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito retraída. Eu vim de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Nós morávamos num quintal
que haviam várias outras famílias juntos. Era um quintal, tipo uma vila com várias famílias, todas elas muito simples. Casas de quarto, cozinha e banheiro. Nem sala tínhamos. E meu pai, na época, ele era metalúrgico. Ele tinha somente o curso primário, ele foi metalúrgico praticamente a sua vida toda. A minha mãe era do lar. Nós éramos em 4 irmãos. Na verdade, éramos para ser 5 irmãos, mas eu tive uma irmã que com 9 meses faleceu devido a uma enfermidade, na época a meningite. E algumas cenas da minha infância eu guardo na minha memória de uma forma muito clara. Uma delas é a própria cena da morte da minha irmã. Eu lembro perfeitamente, claramente, em vê-la, né? Eu tinha na época acho que uns 5 anos de idade, mas eu via o seu caixão branco sobre a mesa da cozinha da nossa casa. E eu era muito pequeno e eu não conseguia não tinha altura para enxergar o caixão por cima. O caixão dela estava lacrado em virtude da enfermidade, que era a meningite, e só tinha um vidro que mostrava o rosto. Então a minha mãe me pegou pelo colo e me inclinou e me mostrou o rosto dela, né, no vidro. Essa cena marcou, eu nunca me esqueci dela, ficou marcada na minha vida. Uma outra ocasião, também quando era criança, o meu pai, antes de ser metalúrgico, ele trabalhava com o meu avô, que tinha um armazém. O armazém na época era tipo um mini mercado, tinha de tudo um pouco. Ele tinha aqueles sacos de grãos, né? A pessoa pegava lá feijão, arroz, pesava, pagava. Então era um armazém que tinha tudo. E tinha a parte das bebidas, que era o forte do meu pai, por sinal, né? Ele cuidava dessa parte das bebidas. E eu me via chegando por trás do balcão, perto dele, também pequeno, tanto que eu consigo me ver com os meus olhos praticamente batiam na altura da pia do balcão, e falava para ele que queria groselha. E ele pegava então aqueles copos, né, de bar, aí enchia o copo com aquela água da torneira, porque filtro naquela época esquece, não existia, e colocava a groselha no copo e me dava, e eu bebia a groselha que eu gostava tanto. É interessante como nós temos essa capacidade de memorizar e de guardar momentos de nossa vida e que nos ajuda no nosso crescimento. Alguns momentos bons, outros ruins, mas eles marcam profundamente nossa história. Mas existe um em específico que esse eu considero ser o mais importante, que aconteceu em 1977 e eu jamais me esqueci. Na época, eu tinha 17 anos e eu fui convidado por uma garota, uma amiga de sala, a conhecer a sua igreja. Ela frequentava uma igreja, né, que era presbiteriana de Santo Amaro. Eu desconhecia, inclusive, essa denominação, né? Minha família era adepta do espiritismo, da macumbaria, então eu venho de uma linhagem totalmente diferente, né, do cristão. E todos os sábados havia um encontro de jovens nessa igreja, à tarde, e como eu estava interessado nela, eu aceitei o convite para conhecer a igreja. A igreja, na época, estava com uma parte do prédio inacabado devido a obras, faltava terminar muita coisa, o chão era de piso de concreto rústico, mas no salão secundário que era feito, né, o encontro dos jovens no final da tarde. E em uma determinada visita, o preletor que estava lá ministrando a palavra, ele estava ministrando sobre Jeremias 33:3, que diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nem Bíblia eu tinha, e nem se eu tivesse eu saberia manusear. Mas durante a ministração daquele preletor, algo diferente começou a acontecer. A palavra que ele estava ministrando parecia se mover dentro de mim. Ela tinha vida. Começou a invadir meu coração de uma forma sobrenatural. Algo estava acontecendo e eu não sabia explicar o que era. Eu não tinha entendimento. Uma voz ecoava dentro de mim e dizia assim: deixa-me te mostrar o meu amor. Meu coração parecia querer sair pela boca. Eu já não conseguia ver mais nada do que estava acontecendo ao meu redor, nada. Não conseguia abrir os olhos.
só ouvi aquela voz falando: clama-me que eu vou te responder. Quero entrar em sua vida e mostrar o meu amor. E a voz do preletor estava bem ao fundo, baixinha, e somente aquela voz forte falava dentro do meu coração. Aí de repente eu ouvi claramente o preletor dizer: se alguém aqui deseja conhecer a Cristo e seu amor, aceitá-lo como seu único Senhor, seu único Salvador, levante uma de suas mãos. Eu estava sentado, com os olhos fechados, cabeça baixa, corpo trêmulo, com um nó na garganta, e desejei levantar a mão. Meu braço pesava. Eu precisei me esforçar e lentamente comecei a levantar a minha mão. E a cada movimento que eu fazia com o braço para cima, que ele subia, eu comecei a sentir o meu corpo, não mais sentir o meu corpo. É como se duas mãos fortes, grandes, pegassem na minha cintura, me levantassem daquela cadeira. Eu sentia minhas pernas penduradas e soltas no ar. Naquele momento, eu senti um amor indescritível, inexplicável, maravilhoso. E quando eu abri meus olhos, eu estava sentado com os pés no chão e não conseguia controlar as minhas pernas de tanto que elas tremiam. E as pessoas que ali estavam vinham me abraçar e me parabenizar pela decisão que tomei. Eu estava totalmente confuso e perdido com o que tinha acontecido. Afinal, foi um momento único, maravilhoso, prazeroso e poderoso que aconteceu na minha vida. E logo em seguida eu ganhei uma pequena Bíblia, e na sua contracapa estava lá uma dedicação e o versículo da promessa de Deus para a minha vida: clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Descobri ali, naquele momento, o significado do primeiro amor. Passei a ter tanta sede de conhecer a Deus e os seus mistérios que eu levava aquela Bíblia para todos os lados e lia ela, mas a maior parte do que eu lia eu não entendia. Mas isso foi um trabalhar de Deus e foi um ensinamento de Deus. E logo em seguida comecei a ter os levantes. E uma noite, algo me agarrou no pescoço e começou a rosnar nos meus ouvidos. E eu só consegui chamar com muito sacrifício o nome de Jesus para ser liberto. Passei então a fugir de tudo que eu entendia ser contra os ensinamentos bíblicos, me afastar disso. Recusei convites para noitadas e as pessoas também começaram a se afastar de mim. E um certo dia eu ouvi alguém falar: será que ele pode ser curado disso? Deixar de ser crente? Olha a visão que tinha naquela época. Achei que as pessoas gostariam de saber e conhecer a minha experiência com Deus. Mas a minha experiência com Deus é minha com Deus, a sua experiência com Deus é sua com Deus. Mas descobri que a grande maioria das pessoas não queria nenhum compromisso com Deus. Nenhum compromisso com Deus. Por fim, comecei a viver loucamente o meu primeiro amor com Cristo. E todas as vezes que eu precisei de socorro, eu dizia em alto e bom tom: clama-me que te responderei. E sempre falei: Senhor, tu me fez uma promessa. Se eu te clamasse, tu me responderia. E toda vez que eu clamei, ele me respondeu. A noiva nunca deixou de vir ao meu socorro, porque quem fez a promessa foi o próprio Cristo. Quem fez a promessa para a sua vida, meu irmão, foi o próprio Cristo. E eu quero te perguntar: você se lembra de seu primeiro amor com Deus? Quem quis fazer essa introdução para exemplificar da importância do nosso primeiro encontro com Cristo, da importância de nós entendermos que o primeiro amor em nossas vidas nunca pode morrer, nunca pode morrer. E se nós nos afastarmos de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai nos derrubar do cavalo e nos vai trazer de volta a fazermos a sua obra, porque nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Só que as tentações do mundo, as ofertas que o mundo faz, nos afasta e nos faz esquecer do primeiro amor. Mas Deus nunca se esquece. E para não ficarmos apenas nas minhas palavras, eu quero que você, se for possível, abra sua Bíblia em Apocalipse 2, a partir do versículo 1 ao versículo 7, que trata da primeira carta de Cristo à igreja de Éfeso.
E ela diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esta carta de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, que também é para nós, para a minha vida, para a sua, vai nos ensinar muita coisa. Esta carta tem um destinatário certo. Se você olhar com os seus olhos espirituais, verá que o destinatário do envelope desta carta sou eu, é você, somos nós. Seu nome está estampado naquele envelope, no envelope desta carta. Quando Jesus envia esta carta, João estava preso na ilha de Patmos, no mar Egeu, por ordem do imperador Dominiciano, que era conhecido como muito cruel ao extremo. E João foi arrancado da igreja de Éfeso, onde era pastor e onde provavelmente escreveu as suas epístolas, as epístolas de João, e foi levado para essa ilha vulcânica, que era uma espécie de colônia penal. Um prisioneiro em um lugar desses era considerado seu fim. Não havia como sair, não havia como escapar, não havia como fugir. Era seu fim. Então Jesus aparece nessa ilha, abre as portas do céu e revela para João o que viria a acontecer. Então Jesus entrega a João as cartas a serem enviadas às 7 igrejas. E a primeira carta é endereçada à capital da Ásia Menor, exatamente à igreja que João pastoreava, a de Éfeso. Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria. Ela hospedava a deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era também uma cidade marcada pelo culto ao imperador romano como divindade. Era marcada pelo ocultismo. A igreja de Éfeso nasceu na 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, que pregou o evangelho e fez com que o ocultismo entrasse em colapso com a conversão de várias pessoas. Essa era a igreja de Éfeso, que estava vivendo uma segunda geração de crentes, pois os apóstolos, a maior parte dos apóstolos morreram. Só havia João. E nós vamos olhar então com detalhe essa carta, entender a mensagem do noivo da igreja para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. No primeiro ponto que eu quero destacar nessa carta, que o noivo se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. Olha o que diz Apocalipse 2:1. O anjo da igreja em Éfeso ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Esse primeiro versículo, significa que as 7 estrelas estão totalmente encobertas na mão de Jesus. Deixa eu pegar no meu bolso 7 bolinhas. Não sei se vai dar para aparecer. 7 bolinhas de vidro. Só para exemplificar o que a palavra está dizendo. Então, o que a palavra está dizendo é que as 7 estrelas, ou seja, as 7 igrejas, estão totalmente dentro da mão direita do Senhor, protegidas, guardadas, seguras nas mãos de Cristo. O que Deus fala para nós é que que você, estamos nas mãos de Deus, protegidos, guardados nas mãos de Cristo, e nada pode acontecer para tirarmos da mão de Deus. Isso está escrito lá em João 10:28, que diz assim: ninguém as poderá arrancar da minha mão.
Ninguém as poderá arrancar da mão de Deus. Então Cristo começa dando conforto para a igreja, segurança para a igreja. Olha, não se preocupe, vocês estão nas minhas mãos, guardados, protegidos. Era isso que Deus estava dizendo. E Cristo se apresenta para mostrar à igreja que ela estaria segura, guardada por Deus, para eles ficarem tranquilos, porque o Senhor estava com as suas mãos sobre eles. Cristo também se apresenta para dizer que Ele está no meio da sua igreja. O versículo diz isso, né, na parte B, e anda entre os 7 candelabros de ouro, ou seja, ele anda sobre as 7 igrejas. Cristo está andando no meio de nós. Cristo anda no meio de nós. Quando nós cultuamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele anda no meio de nós, Ele se faz presente no meio de nós. Quando você participa de um culto público, virtual, presencial, não importa, você não faz isso somente porque lá tem as pessoas que ama. É importante, sim. Você não faz isso só para se encontrar com as pessoas, também é importante, mas isso não é o principal. Você vai lá com a perspectiva de que Jesus esteja presente. E quando há um culto a Deus, Ele se faz presente. Isso também é descrito lá em Mateus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É a palavra de Deus. E por isso que não podemos perder de vista a esperança do extraordinário acontecer. E vai acontecer. Do sobrenatural, dos grilhões se partirem, dos olhos se abrirem, dos ouvidos serem desbloqueados, do coração ser tocado, da vida ser transformada. Porque Jesus Todo-Poderoso está no meio de nós. Ele está nesse culto, Ele está na sua vida, Ele está presente. Esse é o propósito de nós buscarmos a Deus, para termos Deus, Cristo, presente em nossas vidas. E por que Jesus está no meio da igreja? Você sabe me dizer? Para sondar, para exortar, para corrigir, para disciplinar, para consolar, para restaurar. Ninguém tem capacidade verdadeira, nenhum preletor, nenhum pastor, nenhum ministro da casa de Deus, de saber tudo o que acontece na vida dos irmãos. Nós não temos essa capacidade, mas Cristo sabe muito bem, o que cada um vem buscar da parte dele. Cristo sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece cada coração, Ele sonda cada coração e Ele é poderoso para suprir as suas necessidades. O segundo ponto dessa passagem, que eu quero que você preste muito atenção, meu irmão e minha irmã, é que o noivo elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Deixa eu fazer um parênteses aqui, para os homens principalmente. Qual foi a última vez que você elogiou a sua noiva? Porque a sua esposa, a sua companheira, vai ser eternamente ser sua noiva. Qual foi a última vez que você levou um buquê de flores para ela? Que lhe deu um cartão, um presente, mesmo que simples, abriu a porta do carro ou a convidou para um jantar a 2. Meu irmão, uma rosa sem água, ela morre. Ela precisa ser regada. Mas vamos voltar à passagem. Então a primeira coisa que o noivo faz é elogiar a fidelidade da igreja. E Éfeso e as suas doutrinas. No versículo 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por minha causa, por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Éfeso? O mesmo o que acontece em vários países que persegue na luz do dia a igreja cristã. O aceitar a Jesus na época era a mesma coisa de que colocar a sua cabeça a prêmio. E uma cidade que perseguia os cristãos, que cultuava ao seu imperador e que praticava o ocultismo, e que era uma cidade totalmente avessa ao cristão. Então você na época vivia em constante perigo e ameaça.
E a igreja, o Cristo está falando que a igreja, apesar de tudo isso, a igreja não negociava a verdade. Eles não negavam a Cristo, Eles eram fiéis à palavra de Deus e a despeito de todos os riscos que eles corriam. Notem, em tempo da perseguição, surge o que Jesus chamou de falsos apóstolos. No tempo da perseguição, surgiu os falsos apóstolos. Para o quê? Para pregar o evangelho mais adocicado, ao gosto do freguês, mais palatável. Falar o que a pessoa gostaria de ouvir. E haviam muitas distorções bíblicas, porque eles ofereciam aquilo que não era verdade, aquilo que não era bíblico. E o que estava acontecendo era que muitos obreiros estavam se levantando e percorrendo as igrejas dizendo que eu sou apóstolo. E muitas igrejas acolhiam essas pessoas, esses falsos apóstolos, que não eram apóstolos, que na verdade eram verdadeiros lobos em pele de cordeiro. E que Jesus alertou isso sobre esses acontecimentos lá em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cristo já tinha alertado a igreja. Quando o apóstolo Paulo sai da igreja de Éfeso, está lá em Atos 20, ele alerta a igreja de que Paulo, iria partir, mas que os lobos lutariam para entrar na igreja e devorar o rebanho. E os lobos haviam chegado, mas a igreja de Éfeso se manteve fiel à palavra de Deus e a noiva elogiou a igreja pela sua fidelidade, pela sua perseverança. Se nós analisarmos, nós vivemos isso no Brasil. Pessoas que se levantam, que se intitulam pastores, apóstolos, bispo, pregam o que lhe vem à cabeça, evadindo-se da Escritura e das sãs doutrinas. E muitas vezes pessoas são acolhidas pelas igrejas, mas a igreja, para agradar a Deus, deve permanecer fiel à Escritura. Mesmo sendo perseguida, mesmo enfrentando dissabores, mesmo enfrentando dificuldades, a igreja não pode negociar a verdade de Deus. Aqueles que proclamavam ser apóstolos eram pessoas que queriam holofotes, que queriam ser estrela, que queriam ser reconhecidas, queriam o bônus do ministério, mas não queriam o ônus do ministério. Assim é fácil, assim é legal, mas não é esse o nosso chamado. No cenário religioso de nossa nação, observo que falta aos cristãos a sensibilidade e a capacidade de avaliar, de examinar o que o pregador diz. Não importa quem seja o pregador, se Pedro ou se Paulo. Você precisa conhecer as Escrituras e saber que se o que está sendo ministrado, sendo pregado, verdadeiramente é a palavra do Senhor. Se ele está realmente sendo usado por Deus para trazer a nós uma mensagem dos céus. Cristo não nos coloca fardo nos ombros. Nunca, nunca. Pelo contrário, ele tira o fardo, ele nos alivia. Examine aquilo que está sendo dito e se é exatamente o que está na palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra do pregador. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. É com a palavra de Deus que ele tem compromisso. A voz que o homem, lança é a palavra que o próprio Deus coloca na sua boca. Então, analise, verifique. Então, Jesus elogia a igreja, porque ela não permite doutrinas estranhas entrarem no seu arraial. Era uma igreja ativa, dinâmica, operante, perseverante à obra de Deus. Aí no versículo 3, Jesus fala: você tem perseverado, você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Temos observado que o cristão atual não quer prova. O cristão atual não quer saber passar por provas. Ele só quer bênção. O cristianismo está barato, não custa nada. Isso é um grande perigo. Vamos ao terceiro ponto dessa palavra. O noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Olha só que importante. Presta atenção, igreja. Presta bem atenção nessa passagem. No versículo 4, diz assim: contra você, porém, tenho visto, você abandonou o seu primeiro amor. Como é possível você esquecer o primeiro amor? Como é possível, eu te pergunto?
Os sintomas desse esquecimento, abandono, são sintomas de um homem doente. Vamos pensar um homem doente. O homem doente tem febre, dores, tosse, cansaço. No caso da igreja, nós podemos descrever assim: quando nos preocupamos mais com a ortodoxia do que com a noiva, com a ideologia, com as regras, com as doutrinas, com os principais pilares, como se fossem os principais pilares da igreja, esquecemos que o principal pilar da igreja é Cristo. Exageros das ideologias cristãs, regras, dogmatismos, transformando o rebanho em escravos na terra do Egito. Não podemos substituir a obra de Deus pelo Deus da obra. A maior responsabilidade que temos é mantermos a chama acesa na vida das ovelhas. Essa responsabilidade do pastor, do anjo da igreja. Por isso que Cristo escreve a carta ao anjo da igreja. Levá-los a conhecer intimamente a Cristo, a noiva. E nada substitui o nosso relacionamento com Jesus. Uma esposa e um marido pode nunca ter sido infiel ao seu cônjuge, mas pode nunca ter devotado ao seu cônjuge o seu amor. Esse é o risco. Risco de substituirmos o nosso primeiro amor pelo zelo religioso, extremamente zelosos, dedicados, metódicos, não é nada errado, se tornando uma espécie de fariseu, capaz de morrer pela nossa denominação, nossa doutrina, mas se esquecendo da principal, da noiva do primeiro amor. Morre pela doutrina, mas não morre por Cristo. Sabe onde está o risco? Quando tudo isso começa a substituir nossa alegria, o calor do nosso coração, daquele primeiro amor que eu contei para você, do coração se ferver, pegar fogo, de perdermos o brilho nos nossos olhos, de perdermos o entusiasmo com a relação à pessoa com Jesus. Começa a virar mecânico, automático, piloto automático. Ir para a igreja começa a virar rotina. Participar de culto vira rotina. Cantar louvores vira rotina. Ler a Bíblia vira rotina. Orar vira rotina. Tudo isso vira um piloto automático em nossa vida. E nada disso mexe mais com o nosso interior. Nada disso toca em nossos sentimentos. Nada disso queima no nosso coração. Você vem, você volta, nada muda, nada acontece. Patinamos no mesmo lugar. O amor se esfria. Qual foi a última vez, irmão, minha irmã, que você se sentiu quebrantado na presença de Deus, tocados na presença de Deus, sacudidos pelo Espírito Santo? Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Não estou dizendo de balançar o corpo com um louvor tocando em som alto, guitarra tocando em som alto, bateria tocando em som alto. Isso não é adoração a Deus. Adorar a Deus se adora com o espírito, com o coração. Nada pode substituir nossa intimidade com Jesus Cristo. Cristo quer que tenhamos prazer em sermos íntimos com Ele, deleitarmos a alma nos braços do Senhor. Por isso que Cristo fala no versículo 4: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Mas eu sou uma igreja fiel, mas eu sou uma igreja que não deixei me levar pelas vãs doutrinas, mas se esqueceu do primeiro amor, esqueceu do principal. Temos habilidade para examinar os outros, mas não temos habilidade para nos examinarmos. Sintomas do abandono do primeiro amor. Diagnosticamos os problemas espirituais dos outros e não temos a capacidade de diagnosticar o nosso esfriamento espiritual, falta de amor em nós mesmos. A crise que estava vivendo a igreja, é a crise que vive a igreja de Éfeso e a nossa igreja, as igrejas atuais, é a crise que vive atualmente todas as igrejas do mundo. Muitas doutrinas, controles, religiosidade e falta de amor. Vemos o primeiro amor esvaindo-se. Somos mais criteriosos e profundos examinadores dos outros do que de nós mesmos, do que nossos próprios erros. Por isso Cristo diz à igreja de Éfeso e diz a nós: reflita. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Quarto ponto dessa palavra: o noivo oferece à sua noiva a chance de um recomeço. Deus é muito bom, porque Ele aponta o problema. Ele diz: olha, você está errando aqui. Mas Ele diz: olha, eu quero ter um concerto contigo.
Eu quero fazer um concerto contigo. Versículo 5, que diz assim: lembra-se de onde caiu? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O grande problema do cristão que se acha perfeito é a amnésia espiritual, de se esquecer. Veja que Cristo não está pedindo para o crente lembrar do seu pecado. Deus não está pedindo isso, Cristo não está pedindo isso. Ele está pedindo para você lembrar aonde foi que você caiu, aonde caíste, aonde você tomou a direção errada, aonde você fez uma conversão errada, aonde você deixou a sua devocional de lado, onde começou todo esse erro, todo esse problema. Volta para Cristo, ele está dizendo, volta lá onde você caiu, volta lá onde você saiu da curva, onde você desviou. Vamos fazer um concerto, Deus está dizendo. Lembra da passagem do filho pródigo? Quando o filho deixou o pai e foi para a farra, foi para o mundo, e quando ele se viu numa situação difícil, que ele viu sozinho, ele viu que ele errou, ele viu que ele pecou contra o pai, o que ele faz? Ele volta para o começo. Ele volta para o pai, ele volta para o início de tudo, ele lembra de onde ele caiu e falou, então é lá que eu tenho que voltar, é lá que eu tenho que fazer o conserto. E o que acontece? O pai recebe ele de braços abertos. Deus, Cristo nos recebe de braços abertos quando a gente quer recomeçar, voltar ao início. Isso tem sido algo que tem atingido principalmente os líderes, que ficam mais focados nos problemas, nas aparências, nos grandes templos, nas cadeiras confortáveis, eles esquecem do principal. O amor. O amor que só Deus pode nos dar. O amor que só Cristo pode nos dar. O amor que vem do Senhor. Arrepender-se é voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte às práticas do primeiro amor, à prática do primeiro amor. Deixa eu dar alguns exemplos que eu sei que os mais antigos vão se lembrar. Você consegue identificar um tempo em sua vida em que era mais piedoso do que está sendo hoje? Você tinha mais amor pelo próximo do que tem hoje? Você consegue se lembrar de um tempo em que a estrutura musical da igreja era péssima, cheia de ruídos, as pessoas eram desafinadas, mas o céu descia sobre a igreja? Você se lembra quando se ajoelhava e orava e buscava a Deus e a Bíblia parecia viva, parecia brotar fogo dela? Você se lembra quando as mulheres se reuniam para orar e o Espírito Santo se manifestava de uma forma extraordinária sobre a igreja? Você se lembra do tempo em que saímos com folhetos da igreja no bolso e entregávamos às pessoas que eram próximas, às pessoas que nós encontrávamos pelo caminho, falando do amor de Deus? Cristo está dizendo hoje, volta aos melhores tempos, volta ao primeiro amor. Cristo transmite à igreja uma solene advertência. Lembra de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, o candeeiro, do seu lugar. E Cristo está alertando. O candelabro, o candeeiro, depende da tradução da Bíblia, é feito para iluminar, para brilhar. Caso contrário, ele é inútil. Candelabro, candeeiro não tem luz própria, ele só reflete a luz. Quem é a luz das nossas vidas, irmãos? Quem é a luz das nossas vidas? É Jesus. Se eu perco a intimidade com Jesus, eu perco a luz, eu perco o brilho. Se deixo de brilhar, eu perco a razão de viver como candeeiro. Era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. E essa igreja não existe mais, hoje é um monte de pedras. Por quê? Jesus não só faz promessa, mas Jesus também exerce o juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. Mateus 5, 13, 14 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Último ponto que eu quero tratar dessa passagem é que há uma promessa da noiva. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor
darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é símbolo de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Deus é amor, e temos a promessa de vida eterna e viver eternamente na presença de Deus. Mas hoje Deus está nos chamando para voltarmos ao primeiro amor. Cristo está olhando para nós e dizendo: estou feliz que está suportando as provas. Ou será que Cristo está olhando para nós dizendo: filho, o que aconteceu? Volte ao primeiro amor. Você precisa voltar. Você precisa ter essa reflexão com Cristo. O que Cristo está falando no seu coração? O que Cristo está te falando hoje? Volte ao primeiro amor. Volte às boas obras. Volte à prática das boas obras. Volte ao amor da sua conversão. Você se lembra do momento que você encontrou a Cristo? Você se lembra do momento que Cristo te escolheu? Porque é Ele que nos escolhe. Se você se lembra de onde Ele te tirou, do lamaçal do pecado que Ele tirou, você se lembra das libertações que Deus deu, você se lembra das sepulturas que Deus fechou sobre o seu caminho, você se lembra das promessas de Deus sobre a tua vida. Se você não se lembra, se você se esqueceu, você precisa voltar ao início. Você precisa voltar ao primeiro amor, para que Deus possa trabalhar na sua vida. De nada adianta você ser fiel na igreja em dízimos e oferta. De nada adianta você estar todo domingo na igreja. De nada adianta você estar todo domingo participando com os irmãos. Se você, dentro de você, o amor de Cristo está frio, está morno. Se dentro de você não sente mais a presença do Espírito Santo, só existe o emocionalismo do momento, mas a verdadeira presença do Espírito Santo se esvaiu, se foi. Volta para o recomeço. Não é feio voltar, não é feio reconhecer os seus erros. Tem valor, e Deus reconhece quando nós nos arrependemos e desejamos voltar ao primeiro amor. E Deus vai descer sobre você com uma unção especial, uma unção de transformação, uma unção de cura, uma unção de amor que só o Senhor pode nos dar. Ele vai pegar você, como Ele me pegou, pela cintura, vai te levantar, vai te levantar, e você vai sentir com os pés no alto, porque o Espírito Santo vai te invadir de tal forma, que aquilo que você vai sentir, o mundo não pode te oferecer, irmão. O mundo não pode te oferecer, mas Deus pode, e Ele quer fazer isso com você hoje, e Ele vai fazer no nome do Senhor Jesus. Amém.